nós devemos aí ver a sabedoria de Jesus, que nunca se, entre aspas, intrometeu na vida de ninguém. Jesus, como mestre que é, sabe que a cada logos o seu tempo de despertar, a cada ser humano o seu próprio tempo de perceber as coisas. Ele dizia, não adianta jogar pérola aos porcos, porque certos assuntos que têm um valor extremo para quem tem a sua natureza espiritual desperta, não tem valor nenhum para a maioria da humanidade. Que valor tem alguns assuntos que nós conversamos aqui para outras pessoas? Nenhum. Não é que sejamos melhores ou piores, é que simplesmente não há interação das pessoas com esse tipo de assunto, como também nós deixamos de perceber outras coisas importantes. Jesus dizia, o que eu posso fazer é agir do meu modo e tentar dessa forma sensibilizar vocês. E assim, se o que eu estou fazendo serve para vocês, me imitem. O convite de Jesus foi esse. Jesus jamais pretendeu criar uma religião na terra. Tudo que ele pretendia com seu exemplo era fazer com que na terra surgissem homens e mulheres com novas posturas, posturas ousadas no campo do amor, no campo da semeadura de tolerância, de compaixão, de coragem, de ousadia. É isso que Jesus fez. Mas ele disse, olha, eu caminho desse jeito, mas aqui na terra se costuma pagar o preço. Por isso que ele disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga meus passos, porque a coisa por aqui não é fácil. Por quê? Porque nós, seres humanos, estragamos até as religiões, que em tese seriam os melhores caminhos para evoluirmos. Mas qual é o drama do ser humano? Nós transformamos as nossas religiões em verdadeiros refúgios, muleta psicológica. Kierkegaard, filósofo dinamarquês, dizia que nós, seres humanos, podemos nos enganar de duas maneiras. Uma, acreditando no que não é verdade. E a outra é deixando de acreditar no que é verdade por nossa incapacidade de perceber a verdade. E o drama da humanidade é que nós ainda nem somos bons alunos nesse campo 2. Nós estamos ainda no 1, acreditando num monte de coisas que não são verdadeiras, mas que para nós assumem papel de deuses, de totens, de talismãs, de conceitos, de muleta, de refúgio. E uma religião praticada dessa forma não faz com que ninguém progrida. Religiões assim praticadas estacionam as pessoas dos mesmos comportamentos. E na hora que vem, não questione, não leia livros de outras correntes religiosas, só da sua religião. O que são as religiões, meus irmãos e irmãs? Na minha perspectiva pessoal é assim. Alguém me criou e tem uma estrada maravilhosa para eu caminhar. Eu estou ainda no quilômetro 1, aí de repente tenho sede. Aí tem uma fonte maravilhosa que alguém colocou aqui. Eu me aproximo dessa fonte, bebo daquela água. Aquilo me ajuda, mas eu olho que há uma estrada ainda me convidando e eu não vou. Fico agarrado ali naquela fonte. Aí deixo de caminhar, de perceber outras paisagens, mas aquela fonte é a minha religião. Esse é um problema nosso, humanos. Há toda uma estrada nos convidando a caminhar. Querendo ou não, a gente acorda a cada novo dia para caminhar. Mas os nossos conceitos estão todos apegados ao nosso time de futebol preferido, ao nosso partido político, à nossa religião, aquilo que nos é aparentemente confortável. E nem sempre o conforto é sinônimo de progresso. O pior que pode existir para um ser humano chama-se zona de conforto. Quando nela a gente se deita, estacionamos. E esse é o problema da humanidade. Somerset Maugham, um contista inglês famoso, conta a história de um inglês que viveu na primeira metade do século XX, em que esse rapaz foi sacristão durante 18 anos. E ali naquela sacristia de Londres, e essa história é verídica, o sacristão lá, trabalhando com o padre que era amigo dele, acostumado ali aquele trabalhinho, um belo dia, depois de 18 anos, o padre morre. Aí chega um outro padre, novo, na primeira missa pede ao sacristão para que ele leia alguma coisa lá do Evangelho. Aí o sacristão diz, eu não sei ler.
Aí o novo padre olhou para o sacristão e disse, mas como? Você está aqui há 18 anos e não sabe ler? Eu disse, não, não sei ler não. Aí o padre disse, olha, eu não vou poder ficar com um sacristão que não sabe ler. O padre demitiu o sacristão. O sacristão, ao receber as verbas rescisórias, ele fumava, começou a andar pelas ruas de um certo bairro de Londres, procurando comprar tabaco, e não encontrou, aí parou de ficar triste e resolveu investir o dinheiro que ele havia recebido numa tabacaria, já que ele havia caminhado bastante e não encontrou. E assim, 30 anos depois desse fato, este homem era um dos mais ricos de Londres, já com uma rede de tabacarias e de outras lojas, e ele era cliente número 1 de um banco londrino. Um belo dia, o gerente desse banco, na época não existia celular, nem telefone, mandou o contínuo, chama nosso Mr. Blake, eu preciso falar com ele. Aí o contínuo foi e chamou o maior empresário de Londres da época, que era o tal ex-sacristão. Quando ele chegou no banco, o gerente disse, olha, o senhor é meu cliente número 1, o senhor está aqui com muito dinheiro parado na conta e aqui tem boas opções de investimento, pode levar esses folhetos para casa para o senhor estudar. Aí o senhor me diz onde é que o senhor quer que eu coloque seu dinheiro. Aí o grande empresário de Londres disse, seu gerente, eu não sei ler. Aí o gerente, você só está brincando, o senhor é um dos homens mais ricos de Londres, meu cliente número 1. Olha, o senhor leva isso aqui para casa. Ele disse, olha, eu não sei ler. O senhor não sabe ler? Não, eu não sei, eu fui sacristão há muito tempo, nunca aprendi a ler. Aí quando o gerente de banco compreendeu que o empresário número 1 de Londres, o seu cliente número 1, não estava mentindo, aí ele disse, puxa, Mr. Blake, o senhor sem saber ler chegou onde chegou, hein? Eu imagino onde o senhor não teria chegado se tivesse aprendido a ler. Ele disse, eu ainda seria sacristão lá na paróquia. Vejam que o raciocínio é o inverso do inverso. Esse sacristão, na zona de conforto lá, sem saber ler, teve que levar uma pancada para poder dar um passo na vida. Ele ainda não sabia ler, mas se transformou num cara riquíssimo. Mas teve que sair da zona de conforto, porque a vida deu uma pancada nele, ou seja, ele foi demitido. Todos nós, em relação a esses assuntos espirituais, estamos mergulhados na nossa zona de conforto. E a pior zona de conforto que tem na Terra, no modo como atualmente nós professamos as nossas religiões de preferência, são as religiões. Não por culpa das religiões, mas pelo modo cretino como nós professamos as religiões. Tempo haverá em que, repito, não será através da fé religiosa que a humanidade haverá de evoluir, mas sim da fé esclarecida. E a fé esclarecida não necessariamente está atrelada à religião. As novas gerações que estão nascendo no mundo não estão buscando religiões. As gerações novas estão buscando a espiritualização. Se existir uma ou outra religião que espiritualize os seus fiéis, estas religiões terão um futuro. Mas se as religiões continuarem com o mesmo tipo de comportamento atual, as novas gerações não vão estar nem aí. Afinal de contas, qual a importância de um padre chegar para um garoto de 16, 17 anos e dizer, se você não se for batizado e não vier comungar, você vai ser excomungado. Esse garoto vai dizer, vai pra lá, cara, vai encher o saco, vai pintar uma cara. Não está nem aí. Nossos pais morriam de medo disso. De um padre, de um pastor, de um médium. A nova geração que tem esclarecimento. Então, se as religiões não deixarem de servir somente como zonas de conforto, de refúgio para as pessoas, elas serão atropeladas pelos próprios fatos comuns à evolução da humanidade através das sucessivas gerações que se substituem no palco planetário.